quem bate às vezes nem sabe porque está batendo, mas quem apanha sabe porque está apanhando. Não é verdade? Então, talvez Deus está te ensinando algo, talvez não, Deus está te falando algo aí nessa manhã, já antes mesmo da mensagem, já é mensagem. Texto de Atos capítulo 8, nós estamos no ano do poder. Poder, o dunamis é o poder para ser. E sabe o que é interessante? É que há uma mudança quando esse poder chega na igreja, chega na vida das pessoas. Atos 8 conta uma dessas histórias. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Me desculpe, irmãos, hoje eu estou lendo na Revista e Atualizada, tá? Normalmente eu leio na Nova Versão Transformadora, mas hoje eu preferi ler aqui na Revista Atualizada por conta de algumas expressões que eu vou usar, tá? Revista Atualizada, que é ARA, se você está no aplicativo, ou se você está acompanhando aqui, é aquela que está lá, ó, RA. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos deram ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamando-o grande poder. Aderiram a ele, porque havia muitos iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Não sei se você percebeu aqui a história, mas de cara eu quero te trazer um contraste muito interessante. Você que está aqui nesse ano com a gente, acompanhando desde o começo, já deve ter chamado a sua atenção algo. Seu olho tem que brilhar nesse texto para uma expressão que está ali no versículo de número 9 e 10. Leia só esse versículo de 9 e 10, e o que vai chamar a sua atenção aqui? Olha só: ora, havia certo homem chamado Simão, qual ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. O que chama a sua atenção nessa leitura? Tem um homem em Samaria, um mágico, que ele está usando de mágicas, de artifícios, de coisas extraordinárias, e as pessoas, ao olharem para ele, eles chamam ele de o grande poder, eles chamam ele de alguém que tem o poder de Deus sobre a sua vida, mas não é verdade, porque o que ele está fazendo não é algo poderoso da parte de Deus, são mágicas, são truques, são falácias. Hoje em dia, se você acessar o Instagram, se você tem Instagram, Facebook, rede social, você vai ver uma série de homens
que não são pastores, que não são teólogos, que não são pregadores e que estão pouco se lixando para a salvação, usando o nome de Deus e o poder de Deus para levar pessoas a resultados que elas esperam, que elas querem. Essa semana mesmo tem aí um cara que nem é crente, ele nem é católico e nem crente, que ele está fazendo uma série no Instagram de lives e de treinamento para pessoas, que a série é Lições de Jesus. Lições de Jesus. E o objetivo dele não é salvação, porque o apelido dele na internet é Primo Rico. Se o apelido dele é Primo Rico, com certeza ele não está nem um pouquinho afim de falar de Jesus. E essa riqueza que ele promove para as pessoas não é Jesus, mas ele usa do artifício de Jesus, do nome de Jesus e do poder que Jesus tem para enganar pessoas, levar as pessoas aos objetivos que na verdade lá no fundo elas querem. E aí, o que é mais interessante? Eu ir numa igreja, que eu vou ouvir que eu tenho que dar, doar, servir, trabalhar, porque é isso que Jesus me ensina, ou pegar os resultados que Jesus me dá, oferecer na internet, sem eu precisar, entre aspas, dar nada, só receber. Se você vem na igreja, o pastor fala, você precisa dar, você precisa doar, você precisa se entregar, você precisa servir. Aí você vai na internet, ele fala assim, você tem que conquistar, você vai comprar, você vai ter, os seus sonhos vão ser alcançados. Jesus vem e fala assim, ó, você vai apanhar, você vai dar outra face, você vai ser perseguido. E aí do outro lado, o homem da internet, o vendedor fala, você vai conquistar, você vai aos lugares altos, você vai ter todos os resultados extraordinários que você espera nesse ano. Isso é mais ou menos o que Simão fazia há 2000 anos atrás. Veja, não existe nenhuma novidade debaixo do céu. Não existe nada novo que a Bíblia já não havia mostrado para nós e nos revelado. Mas olha o que acontece na sequência do texto, olha o que acontece. O texto diz bem assim no versículo 12: quando, porém, deram verso 12, crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim como homens como mulheres. E o próprio Simão abraçou a fé. Porque na verdade esses homens usam de artifícios, esses homens usam do poder para buscar o efeito e não a pessoa, buscar a causa e não aquele que é o responsável pela causa. E quando Jesus Cristo nos promete o poder, e essa é a ênfase daquilo que nós temos trabalhado ao longo desse ano, vamos trabalhar ao longo desse ano, e já temos trabalhado, é exatamente o ser. Se você prestar bem atenção, nós temos falado, é poder para ser, não é poder para ter, não é poder para conquistar, não é poder para ter resultados, não é poder para ter números, não é poder para ter um salário gordo. Tudo isso pode acontecer, mas o texto de Atos, a ênfase do poder não é ter, não é conquistar, não é alcançar, mas é ser. A maior mudança que Deus vai fazer à medida que você recebe o poder dele na sua vida, não é o carro que você pode ter, não é a casa que você tem, não é a viagem que você vai fazer, mas é o que acontece no seu interior, que muda o seu interior e que faz você enxergar a vida e as circunstâncias da vida de uma maneira completamente diferente, como você nunca enxergou. A gente faz uma pergunta, a maioria dos líderes fazem essa pergunta, e ela é até errada. Eu pergunto para você, você está feliz hoje? E aí você pode levantar a mão ou não, porque você pode estar ou não feliz, mas a felicidade para nós, ela não é um estado, ela é o que nós somos. Então deveria ser, você é feliz? Porque já houve uma mudança. Nós cantamos aqui, eu me alegrarei em toda situação. Por que eu me alegro em toda e qualquer situação? Porque eu sei de onde veio a minha força. É isso que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses 4, olha, eu sei estar enfermo, eu sei estar com saúde, eu sei ter, eu sei não ter, eu posso ter riqueza, eu posso estar na pobreza, eu posso todas as coisas, porque existe uma força no meu interior que fortalece quem eu sou, não o que eu tenho.
fortalece a minha vida, não o que eu posso conquistar. E nós vemos um momento, um mundo, a geração, e isso ao longo de todas as épocas, não é só hoje, em que as pessoas vão até o poder, vão até aqueles que estão experimentando algo, um resultado, não por o que eles são, mas por aquilo que eles têm. Veja, isso acontece em Atos dos Apóstolos aqui com Simão, isso acontece em Atos dos Apóstolos com uma outra feiticeira que aceita o que os apóstolos estão fazendo, Paulo e Silas, porque eles têm um resultado que todo mundo quer. Todo mundo quer ter seguidor, todo mundo quer ter dinheiro, todo mundo quer ter conquista, mas não é a conquista, não é o seguidor, não é quantas pessoas visualizaram, não é qual é o seu saldo bancário, não é quanto você tem, porque hoje você tem, amanhã você pode não ter. Hoje eu estou aqui pregando para você e amanhã eu posso estar sentado ouvindo. Isso isso muda, isso é mutável, mas existe algo que não muda. O que não muda é o que eu sou, o que não muda é a minha identidade, é aquilo que eu sou em Cristo. E aí a canção ela fala exatamente isso: eu já sou amado, eu sou escolhido, eu sei quem eu sou, em quem tenho crido. E é exatamente isso, eu não estou aqui cantando, eu me alegrarei, não porque o Senhor está provendo algo que eu espero, mas porque eu sou. Porque se eu sei quem eu sou, não importa se eu estou sentado, não importa se eu estou falando, não importa se eu tenho dinheiro, não importa se eu não tenho dinheiro, não importa se eu sou alguém grande ou pequeno, eu sou aquilo que eu sei que eu sou. Por que eu estou falando isso? Porque esse texto é incrível, e a Bíblia é incrível, porque após a manifestação de Deus, após o poder ser derramado sobre os crentes, os dois primeiros grandes pregadores do Evangelho, depois de Pedro, são dois homens que não são apóstolos. Primeiro Estevão, que é um diácono, e agora Filipe, um outro diácono. Dois homens que não têm títulos extraordinários, dois homens que serviam mesas, porque o nascimento dos apóstolos em Atos capítulo 6 é para servir mesas, é para cuidar de pessoas, é para ver os recursos da igreja. E agora o início da igreja, o impulsionar da igreja, a expansão do evangelho não se dá fora da cidade de Jerusalém por meio de homens extraordinários, com títulos: o apóstolo Pedro, o apóstolo João, o apóstolo Bartolomeu, o apóstolo Tomé, o apóstolo Tiago ou o apóstolo Filipe. Mas não, os dois primeiros homens a expandirem o evangelho fora dos limites da cidade, fora dos limites de Jerusalém, são Estevão e Filipe, dois diáconos, dois anônimos, dois leigos, duas pessoas comuns, porque na verdade não é um poder para ter. Não, o poder não faz diferença entre graus, entre aqueles que são pregadores, apóstolos, pais apostólicos, PhD, pós-doutor, mas nós que temos o poder, podemos e seremos usados não porque temos, não porque possuímos um nome, um conhecimento, mas porque somos, porque recebemos, porque temos na nossa vida. E aí olha o que é extraordinário, é o que esse poder ele faz com esse homem, e ele faz com a igreja, e ele faz com a gente. Vamos para a história e vamos acompanhar alguns princípios desse poder em nós. Verso 1 diz assim, olha: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Veja o que está acontecendo aqui. O poder de Deus é derramado lá no dia de Pentecostes, eles recebem isso de maneira extraordinária e inicia uma perseguição sobre a igreja. E a perseguição que vem sobre a igreja não é um acaso, é porque esses homens eles estão em Jerusalém. E eu quero te lembrar qual é a promessa e qual é a palavra de Deus. A palavra de Deus em Atos 1:8 é: vocês vão receber poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Mas o que eles fizeram? Eles receberam poder, e eles estão aonde? Até aqui, até esse versículo, em Jerusalém. Eles não estão cumprindo o propósito do poder, eles não estão fazendo aquilo que eles foram chamados para fazer.
Eles agora têm outras prioridades, porque agora eles têm muitos seguidores, agora eles têm uma igreja muito grande, agora eles têm um papel muito importante, que é de cuidar de muitas pessoas. E aí olha o que o Espírito Santo faz, olha o que o poder faz, ele permite uma perseguição sobre a igreja, para que eles cumpram o propósito deles. Porque deixa eu te ensinar uma grande lição aqui, meu irmão. Quando você recebe algo da parte de Deus, quando você recebe o poder da parte de Deus, o poder ele tem propósito. E se você não agir de acordo com o propósito de Deus, com o poder na sua vida, Deus vai enviar situações, Deus vai criar oportunidades, sejam elas perseguições, sejam elas quebras, sejam elas perdas, sejam elas enfermidades, para que você volte à essência do poder. Porque muito mais importante do que o resultado do poder é a essência do poder. Muito mais importante do que o resultado daquilo que você tem na sua vida, daquilo que você vai conquistar por meio do poder, é aquilo que você foi chamado para ser por meio do poder. E os discípulos eles estão agora, os apóstolos eles estão agora felizes com o resultado do poder. 5 mil na primeira, 3 mil na segunda, uma multidão se reunindo, mas eles se esqueceram que Jesus não está nem aí para o resultado daquele poder, mas para a essência do poder. E eles precisam voltar à essência, que é ir para Judeia, Samaria, confins da terra. Olha, de vez em quando na sua vida você vai enfrentar dores, de vez em quando na sua vida você vai enfrentar perdas, de vez em quando na sua vida você pode enfrentar lutas, e talvez a luta, talvez a perda, talvez a perseguição no trabalho, talvez a situação adversa que você esteja enfrentando, é Deus te falando assim: amigo, qual que é a tua essência? Você não está aqui nesse trabalho para ganhar dinheiro, você não está aqui nesse trabalho para ficar feliz, você não está aqui nessa terra para que conquistas, para ganhar, para sonhar com coisas extraordinárias. Ei, qual que é a essência? E às vezes a gente é tirado dos resultados, às vezes a gente é ferido nos nossos resultados, porque Deus se importa muito mais com quem nós somos do que com o que nós temos. E para que a gente volte a ser, às vezes Ele toca no que a gente tem. Para que a gente volte a ser a essência do que Ele chamou, Ele mexe naquilo que nós temos. Quantas pessoas oram mais quando estão doentes? Mas por que a gente ora mais quando está doente? Porque a gente fala: meu Deus, o médico já disse, alguma coisa está acontecendo. Aí a gente vai e ora, busca a Deus, pede: Senhor. E aí se a gente só ora quando está doente, Deus quer que a gente ore, porque a oração é a conversa, é o relacionamento. Então se eu não oro estando saudável, Ele permite a enfermidade para que eu ore. Se eu oro quando eu estou sem dinheiro, se eu sou fiel e venho na igreja quando eu não tenho o que fazer, porque quando eu tenho dinheiro eu viajo, eu faço 1 milhão de férias, eu todo final de semana estou na minha casa de praia. Então Ele toca na nossa economia para que a gente não tenha casa de praia, para que a gente não tenha férias. E lembre-se, olha, é mais importante ser do que ter. Para que eu te dei isso? Não é para você ficar aí só gozando a vida, é para você experimentar, é para você doar, é para você entregar. E Deus vai permitindo algumas ações, alguns momentos na nossa vida, para que a gente volte à essência do poder. Não é verdade? É ou não é? Por isso que eu não gosto de ouvir história antes de pregar, porque ontem à noite uma pessoa me mandou: pastor, aconteceu isso, na terça-feira eu estava orando para ela, eu falei: olha, Deus vai te manifestar algo no que você vai ser. E aí na semana aconteceu tudo tocando no ter. Eu falei para ele: isso aqui na verdade é só Deus tocando no seu ter, para você voltar a ser. Eu já sabia o que eu ia pregar. Eu não gosto de conversar por isso. E às vezes Deus permite isso. Aconteceu com os apóstolos. Eles estão em Jerusalém, parados, legal, igreja grande, luz, bacana, confortável. A gente fica aqui, cadeirinha bacana, a gente conhece todo o ministério, já está ensaiadinho, já tem gente para pregar, o pastor é bacana, a escola dominical é legal, a gente tem área de criança. Calma aí, vamos mexer nisso aqui, porque vocês ainda não entenderam. Não é ter, não é o que temos, não é o que construímos, não é o que possuímos, mas o que nós somos. E o que nós somos é maior do que o que temos. E quando somos for maior do que temos, não importa se temos ou não temos, porque o que somos é o que define o que nós somos em Cristo. E aí os apóstolos são mexidos, são espalhados, começando pelos discípulos, começando por eles. Por isso que é importante você descobrir quem você é.
Você descobre quem você é, você vai definir a sua vida em cima dessa identidade, o poder que você tem. Agora olha o verso 4. Verso 4 diz assim: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando o evangelho. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes o Cristo. Vejam, agora então homens são dispersos, as pessoas são espalhadas, e à medida que elas são espalhadas, elas começam a manifestar aquilo que eles são, a anunciar aquilo que eles são, a exalar um perfume da sua identidade. Deixa eu te dizer algo, o Espírito Santo de Deus, o poder que Deus tem colocado na sua e na minha vida, é um poder de movimentação, é um poder de agitação, é um poder de caminhada, é um poder de sair. O poder ele não é parado, poder não é algo estável, poder é instável, ele não é estável, ele é instável. Se ele é instável, ele mexe, ele balança, ele caminha, ele explode, é por isso que gera a explosão. Poder é isso, ninguém que vai receber poder para ser, vai ficar como está, na medida que recebe o poder. É impossível você aceitar a Jesus, receber o Senhor na sua vida e você permanecer estável, em estabilidade. E o que eu digo estabilidade? A sua vida, a partir do momento que Jesus entrou nela, nunca mais vai ser estável, nunca mais, ela vai ser sempre instável. Você vai sair de um lugar para o outro, você vai caminhar, você vai ter que se movimentar, você vai ter que trabalhar, a sua agenda vai mudar, a sua dinâmica de vida vai mudar, as suas finanças vão mudar, o seu casamento vai mudar, tudo vai mudar. É impossível receber Jesus e permanecer como nós estamos. Os seus relacionamentos não vão ser mais os mesmos. Jesus fala isso para os discípulos: olha, quem vai chegar, quem recebe a mim e não abre mão do pai, da mãe, do irmão, do marido, da esposa, do trabalho, da família, não é digno. Porque ou você vai receber e isso vai mudar o seu ambiente, e quando você mexe nas estruturas de estabilidade, as pessoas não amam, não querem, ou você não vai receber. Porque o poder que nós recebemos, ele mexe em estrutura de estabilidade. Então antigamente você tinha um programinha, não é verdade? Você trabalhava de segunda a sexta, você acordava a tal horário, você ia para o trabalho, você pegava o ônibus, você voltava, pegava o metrô, você voltava em casa, você assistia um programa, você via um filme. Agora acabou a estabilidade, porque tem dia que você perde o ônibus, e o perder o ônibus para um crente não é algo normal. O perder o ônibus para um crente é uma oportunidade que Deus está te dando de sentar do lado de uma outra pessoa e anunciar o evangelho. Instabilidade. Quando você chega no trabalho e mudou a pessoa do seu lado, você foi perseguido, levaram ele para uma outra área, não é normal para o crente. Perseguição para o crente não é uma coisa normal. Ele está me perseguindo porque eu sou crente. Não, é Deus dando uma oportunidade de ir para uma nova área e expandir o evangelho naquele lugar. Mas eu agora no almoço, eu fazia o almoço meio-dia e agora eu tenho que fazer meio-dia e meia, eu estou almoçando sem os meus amigos, almoço com outras pessoas. Sim, porque é Deus movimentando a sua vida para conhecer novas pessoas e pregar o evangelho. Mas agora eu saí desse emprego, me mandaram embora e eu fui contratado no outro. É isso mesmo, Deus permite alguns momentos para que a roda da estabilidade da nossa vida se mude e nós nos movimentemos no poder dele que opera em nós. É óbvio, irmão, que não precisa ser perseguido para se movimentar. E o que Deus está fazendo em Atos dos Apóstolos é mostrando isso para a gente. Gente, se movimente sem a perseguição, se movimente sem a dor, se movimente sem as mudanças, provoque a mudança. Mas se a gente não se movimentar por meio daquilo que somos, a perseguição, a luta, a disfunção vem para que a gente se movimente. Porque mais importante do que aquilo que temos, de novo, é aquilo que somos. E a nossa essência é movimentação. Se está acostumado, se está estável, se está legal, se não gera movimentação na nossa vida, tem alguma coisa errada. Porque o poder de Deus é essa movimentação.
porque o poder de Deus é essa energia. Aí o texto continua, olha agora o 6. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Olha que coisa extraordinária. Quando Filipe vai chegando em Samaria, e ao chegar em Samaria, uma multidão ouvia isso, aceitava Jesus, porque viam a manifestação do poder acontecendo ali, através da vida dele. E essa manifestação gerava não uma transformação apenas em quem Filipe é, porque a transformação começa em Filipe. Filipe era um anônimo lá em Jerusalém, um comum em Jerusalém, que de repente é separado para servir as mesas, para ser diácono. E agora, por causa da perseguição, aquele que era um homem comum em Jerusalém, que já estava servindo num âmbito diferente, cuidando de pessoas, na ação social, agora ele está em Samaria, num lugar desconhecido, com gente que ele nunca viu, sem nenhum parente, e ele está manifestando o poder de Deus, sinais, maravilhas, prodígios, endemoniados na sua volta são curados, porque olha o que o poder faz em nós. O poder, ele muda quem nós somos, e à medida que ele muda quem nós somos, todo o ambiente que está na nossa volta é transformado por aquilo que acontece dentro de nós. Não tem como ter poder na sua vida e viver num lugar igual. Se você está na sua casa há 200 anos e nada mudou, é sinal que o poder não vive em você. Mas meu marido não é crente, minha esposa não é crente, o meu filho não é crente. Irmão, quem tem poder, o ambiente que está na sua volta muda, o trabalho muda, a escola muda, os amigos mudam, a vizinhança muda, o metrô muda, o ônibus muda, a casa muda, tudo muda. Eu gosto de uma expressão que Paulo usa, ele faz um jogo de palavras em Romanos 12:2, sobre a renovação da mente. Ele fala assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele usa duas palavras. A não conformação é o exterior, é uma pressão de fora, é um poder de fora que tenta mudar quem você é. Então o mundo vai dizer o tempo todo assim para você: olha, você tem que pentear o cabelo assim, você tem que usar roupa assim, você tem que falar assim, você não pode votar nesse, você tem que acreditar nisso, você tem que fazer isso. O mundo vai fazer isso o tempo todo. O mundo quer te colocar num quadrado. Agora, abram os olhos, hein? O mundo vai querer te colocar num quadrado chamado BBB. BBB é do capeta. BBB é do capeta. Quem vê BBB não é crente. Não pode ser crente ver BBB, não é compatível, é incompatível. Eu gosto do Twitter, e às vezes eu estou rolando lá o feed do Twitter, e ontem por acaso rolando o feed do Twitter para acompanhar os esportes americanos que eu gosto, apareceu lá de um desses comentaristas que eu sigo de esporte americano, apareceu lá ele falando sobre um desses meninos que vão aí para o BBB, que estão lá na casa. E aí apareceu para mim ontem. Ele é um influenciador digital, tem um canal de YouTube para criança. E aí esse cara, que é cristão e é repórter de esporte americano, estava falando lá, esse cara, ele hoje tem um canal de YouTube para criança, mas antes ele tinha um canal de YouTube para homossexuais. E antes ele tinha isso, e começa a mostrar toda uma trajetória desse cara, com vários prints homossexual. Esse cara que está lá no BBB, e que vai ter gente vendo e até torcendo para ele, e vai ter crente torcendo para ele e fazendo campanha. Meu irmão, é incompatível, o que o mundo vai tentar te moldar,
de uma maneira de viver. Você tem que viver assim, você não pode falar isso, você não pode entrar nessa briga, você não pode dizer que é crente, você não pode dizer que é casado, você não pode dizer que acredita na família, você não pode lutar causas familiares, você tem que aceitar tudo, você tem que aceitar todos. Mentira! É isso que o mundo faz o tempo todo. E o apóstolo Paulo não vos conformeis, não deixe que a pressão externa mude. Aí ele fala, mas transformai-vos. E aí ele fala, a palavra transformar é exatamente o inverso da não conformação. Existe um poder que vem para dentro do nosso interior, e esse poder ele muda o ambiente que está na nossa volta. Ele muda onde nós estamos. Ele explode dentro de nós e ele gera transformação no meu ambiente. Se você está no mesmo trabalho há 10 anos e nada mudou, tem alguma coisa errada. Se você está na mesma família há 20 anos e ninguém mudou, tem alguma coisa errada. No mínimo eles precisam te perseguir, no mínimo eles precisam te odiar, no mínimo eles precisam não querer que você esteja lá. Porque se você está lá, você precisa gerar incômodo, porque o que eu sou muda o ambiente que está na minha volta, transforma o meu ambiente, muda a minha família, muda a minha vida, muda os meus irmãos, muda os meus empregados, muda os meus empregadores, gera transformação. Filipe chega num lugar que ninguém conhece, e pouco tempo depois, endemoniado está curado, os sinais estão acontecendo, milagres, multidões vão atrás dele, porque ele chegou, e junto com ele chegou a transformação. Agora já pensou, nós somos mais de 40% de evangélicos, e a gente continua num país corrupto. O estado que tem mais evangélico é o Rio de Janeiro, tem um monte de pregador, pastor aí do Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, e é o estado mais corrupto do Brasil. Eu falo isso lá na minha, eu falo para os meus bispos, para os meus líderes, para a minha igreja, não estou falando só para você aqui não, falo no meu âmbito, eu falo, a gente é uma vergonha, os crentes são uma vergonha, por isso que vai vir perseguição mesmo, por isso que a esquerda vai se levantar mesmo, que nós somos uma vergonha, porque nós temos 40% e nós não mudamos a nação, nós não geramos uma transformação, nós não mudamos o Brasil. Está errado, tem alguma coisa errada, ou nós não temos o poder. E aí, se o poder não se manifesta na paz, ele vai se manifestar onde? Na perseguição, porque o poder ele está em nós para gerar transformação. Anota isso, se o poder não gerar transformação na sua vida, enquanto você está vivendo em paz, o poder vai gerar por meio da perseguição, por meio da guerra, porque é isso que acontece. Agora Filipe sai, vai para Samaria, há uma transformação, mas uma guerra iniciou para que ele saísse do lugar em que ele estava. Então pergunta para quem está do seu lado, você quer poder de paz ou de guerra? E olha o verso 4 agora, verso 4 não, verso 8, quarto princípio. Verso 8 diz assim, e houve grande alegria naquela cidade. Você pensa que loucura, esse homem que acabou de sair de Jerusalém porque ia ser morto, agora ele vai para uma outra cidade, ele saiu de Jerusalém porque ele ia morrer, ele viu um irmão dele, aqui na nossa junta diaconal, ó, Diácono Antônio está aqui hoje, Mirela, Kleber, Gabriel, Abdiel, quem? Rebeca, estamos aqui, eles são uma parte da junta diaconal da igreja. Imagina que hoje o Gabriel morre, perseguido, porque pregou lá uma verdade, morreu, Gabriel. A gente ia ficar todo mundo triste, porque a gente se reúne todo mês, a gente se vê todo domingo, a gente ia estar chorando. Não. Eles não estão chorando a morte do Gabriel, do Estevão, não. Eles estão lá, ele está lá em Samaria. E junto com ele vem uma grande alegria. Porque o que ele traz não é o que ele tem, o que ele traz é o que ele é. O que ele traz de transformação no ambiente é o que ele é. Você vai falar, não pastor, isso é impossível. Ele fez milagres, ele expulsou demônios. Pessoas foram curadas, sim. Porque ele é a cura, ele é a libertação, ele é a vida, ele é a alegria. Não, como assim? Filipe é a cura, Filipe é a libertação, Filipe é a alegria, sim.
porque aquele que é está dentro dele. Jesus o poderoso, Jesus o poder, o Espírito Santo, o poder de Deus vive dentro de Filipe, e se ele está dentro de Filipe, onde Filipe está, o poder de Deus está. E agora não é Filipe que está na cidade, é o próprio Jesus, é o próprio Espírito Santo que chega a Samaria. Meu irmão, quando você chega no seu trabalho, quando você chega na sua cidade, quando você chega no seu bairro, quando você chega na sua casa, você não chega sozinho, você não está abandonado, você não está ali com o seu corpo, a sua roupa, o seu vestimento, o seu jeito de falar. É o próprio Jesus que habita em você, que agora chega no lugar em que você está, e tudo que Jesus é, chega com você quando você vai a esse lugar. Eu acho o cúmulo quando um crente vai na casa de um endemoniado e fala: nossa, senti mal, estou meio uma pressão aqui na cabeça, uma dor de... Calma aí. Você chegou numa casa de um macumbeiro, de um endemoniado, são os demônios que vão ficar com dor de cabeça, não é você que tem que ter dor de cabeça não. São os demônios que tem que sentir mal-estar, não é você que tem que sentir mal-estar não. Porque quem vai com você é mais poderoso do que tudo que tem nesse mundo. Eu fui no hospital dezenas de vezes aí no meio do Covid. Eu nem faço teste de Covid para não correr risco de descobrir que eu tive ou não tive. Eu nem faço. Melhor não fazer teste, senão vão querer que eu fique em casa. Então, pelo menos eu sou inocente para dizer: não sei, não fiz. Então, boa. Eu fui no hospital, eu abraço gente, eu entrego coisa, eu não estou nem aí. Eu sei quem está indo comigo. Eu sei quem vive em mim. Está errado, quer dizer que quem está... Acho que não, irmãos, claro que não. O que eu estou dizendo é o seguinte: existe alguém dentro de nós que ele é cura, provisão, vida, bênção, alegria completa. E quando nós chegamos aonde chegamos, nós não chegamos sozinhos, nós chegamos com a companhia daquele que é. Aleluia! Eu era, antes de ser capelão lá dos hospitais lá de Curitiba e São José, eu era muito novo, e o meu pai me ensinou uma estratégia. Ele falou: quando você for no hospital, você coloca a roupa de pastor, de padre, e você entra. Fala: sou pastor, e entra. Porque é cheio de guerre-guerre, eles não querem deixar pastor entrar, mesmo que o artigo 5º da Constituição garanta que eu entre no hospital em qualquer hora, em qualquer lugar. Isso é a Constituição Federal. No Brasil não se respeita a lei, é só ver que eles querem obrigar todo mundo a se vacinar. No Brasil não se respeita a Constituição e a lei maior, mas a Constituição é a lei maior, essa é a lei maior, ela manda, mas no Brasil não se respeita isso. Existe um poder aí que acha que manda em tudo, mas esse poder vai cair, já está caindo. Já colocamos um dos nossos lá, né? Já colocamos um pastor de criança lá. Logo vamos colocar outros. Nos próximos 2 anos vão ser mais 2 que nós vamos colocar. Por isso você tem que escolher muito bem quem você vai votar. Já estou falando agora porque eu vou falar isso até outubro. Porque o próximo presidente vai indicar 2 ministros. E você sabe que o anterior desses indicaram 12. E você sabe como a gente está como mundo. Nós só temos 2 hoje que defendem como está a nação, que defendem as nossas causas, né? Deus colocou o Trump lá nos Estados Unidos para indicar 6 ministros cristãos. Eu tenho vários amigos pastores. 6 ministros da Suprema Corte americana são cristãos. O Trump foi eleito e os 4 anos do Trump saíram 6 ministros. Deus colocou o Trump naqueles 4 anos para ele colocar 6 ministros cristãos. E a igreja ainda está sobrevivendo nos Estados Unidos contra tudo e contra todos. Se você vê série, você acompanha aí como está feia a coisa. Toda série agora tem par de homossexual. Qualquer série que você vai ver um par de homossexual. Não existe casal de homossexual. Isso é erro de gramática, de morfologia da palavra. Porque a palavra casal vem de um macho e uma fêmea. É só ver a Bíblia. Deus pediu para que viesse um casal de animal para a arca. Simples assim. Quando você tem dois meninos, você fala: os meus filhos, minhas filhas. Eu tenho 2 meninas, eu não falo um casal de filhas, porque é incompatível. Então toda a série americana tem lá um par, pode ser qualquer série, toda série nova, eles vão dar uma maneira de colocar um par de homossexual, porque é uma pressão, é a pressão, e Deus colocou lá. E no Brasil os próximos 4 anos vão ter mais 2 ministros. Ou a gente coloca alguém que vai colocar ministro cristão, ou a gente vai sofrer de fato aquilo que a Bíblia já disse que a gente ia sofrer. Muita tensão.
Muita atenção, porque vai acontecer. E aquilo que nós somos, o que nós somos, vai trazer transformação, caos, bagunça, manifestação para os contrários. Porque você acha que os demônios ficaram felizes quando Filipe chegou na cidade? Você acha, é só ver o texto mais para frente em que Paulo e Silas chegam em Listra e Derbe, e eles libertam uma feiticeira. E os homens falam assim: desfazendo a esperança de lucro, eles perseguem Paulo e Silas, porque eles ganhavam dinheiro com aquela feiticeira, e porque eles perderam o dinheiro que ganhavam com aquela feiticeira, eles começaram a perseguir. Nem parece com o Brasil que nós estamos vivendo, nem parece com a nossa nação. Mexeu no bolso, mexeu no jeito que eles estão, mexeu no jeito que eles trabalham, vai ter perseguição. A gente vai gerar perseguição do mundo, mas vai gerar alegria da transformação naqueles que creem. Então lá na sua família, os endemoniados vão ficar loucos quando você chegar, mas os que forem libertos vão estar alegres, porque aquilo que você tem, a identidade de quem vive em você, gera transformação no lugar em que você está. Eu não estou alegre, eu sou alegre. Eu vivo falando isso para as minhas meninas. Elas vêm, e elas falam assim: tô linda. E eu falo: não, você é linda, você não está linda. Não é a roupa que você está, não é como você pode estar mais, mas você já é linda. Você é linda, você é filho, você é abençoado, você é a provisão, você é curado, você tem a vida. Tudo o que Jesus é já está em você, e você é. Por isso que o seu nome é cristão, porque aquilo que Cristo é, você é. Fala para quem está do seu lado: você é. Você é. Está do lado da esposa aí e fala assim: você é linda. Pronto, você é linda. Ó, os maridão que falaram você é linda, aqui ó, depois racha, viu? E aí, para encerrar, olha o verso 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e o nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Você pensa que coisa maluca? Quando você é criança, você vê aqueles mágicos, em festa, na TV, e você fala: uau, que coisa legal. Você vê lá aqueles programas, você tinha um Mr. M, para os mais antigos, você falava: rapaz, que coisa legal, que bacana. Você vai lá no circo e vê lá o mágico fazendo os truques, você fala: puxa, que legal. Agora, você já pensou o que aconteceu aqui? Aquele homem que fazia os truques, aquele homem que era o mágico, aceita Jesus, e é ele que está olhando para o Simão, para o Filipe, falando: uau, que coisa extraordinária. Esse homem era conhecido na cidade como poderoso. Esse homem era conhecido na região como a expressão do poder. E esse homem que era conhecido como a expressão do poder, quando viu o que Filipe fazia, aceitou aquilo que Filipe era e tinha dentro do seu interior, ele fala assim: uau, que coisa extraordinária, que maravilha, eu quero isso, isso é demais. Nossa, como que você fez isso? É isso, é exatamente isso. Aquilo que eu sou muda o meu ambiente e atrai as pessoas a quererem ser o que eu sou. Eu falo isso, eu falo, e essa é a minha oração. Eu não oro pelas minhas filhas assim: Senhor, cuida delas, livra delas. Eu não faço essa oração, não. Eu oro para que elas experimentem o poder. Eu oro e trabalho para que a gente viva um avivamento. A pessoa que mais quer um avivamento nessa igreja sou eu. E não é só por causa de vocês, não, é por causa das minhas filhas. Que eu falo assim: Senhor, se elas experimentarem o poder, criança,
com 6, 7, 8 anos de idade, elas foram batizadas no Espírito Santo, e um avivamento acontecer nesse lugar, isso vai chamar tanta atenção delas, os olhos delas vão brilhar tanto, que elas não estão nem aí para homem, elas não estão nem aí para dinheiro, elas não estão nem aí para trabalho, elas não estão nem aí para o futuro, elas vão se apaixonar pelo Espírito, que é tudo isso, e elas vão viver uma vida tão sobrenatural no Espírito, que essas outras coisas vão ser secundárias, e ela vai se encontrar no futuro com alguém que é no Espírito, e ela vai trabalhar naquilo que ela é no Espírito, e ela vai viver uma vida que ela é no Espírito. Sabe qual é a maior herança que você pode deixar para o seu filho? Não é o dinheiro que você tem guardado debaixo do colchão, na conta, não é uma faculdade, não é um intercâmbio, não é um carro, não é uma casa, não é uma viagem extraordinária. O que você tem e que você pode dar de maior extraordinário para o seu filho, para o seu marido, para a sua família, é a manifestação do poder, porque se isso acontecer, os olhos delas e deles vão brilhar, e eles vão falar: uau, eu quero isso para sempre. Sabe que a gente tem uma geração que é desesperada para namorar, desesperada para ser promovido, desesperada para arrumar mais dinheiro, desesperada para conhecer o mundo, porque eles não conhecem o Espírito Santo. Porque se eles conhecessem o Espírito Santo de Deus, eles iam usar toda essa motivação, todo esse ânimo, todo esse ardor em que eles estão procurando fazer uma faculdade, em ter seguidor, em ser famoso, em ganhar dinheiro, pelo Espírito, e o Espírito ia gerar neles uma transformação tão grande, que todas essas coisas vão acontecer, não porque eles estão buscando essas coisas, mas porque eles estão buscando o Espírito Santo. Essa semana eu fiz uma reunião do livro, aí o editor falou assim: Samuel, você tem 3 livros já, me dá que nós vamos publicar os 3 livros de uma vez. Eu falei: não posso, eu nunca nem publiquei um. Não, me manda esse material todo, vamos publicar os 3 livros de uma vez. Acabou a reunião, eu falei: meu Deus, eu nunca procurei escrever, eu não fui atrás. Foi uma pessoa que foi contactada pelo editor, e essa pessoa falou: eu não tenho capacidade para isso, mas eu sei quem tem, o Samuel. Aí me indicou, aí o editor conversou comigo e falou: cara, pode ser. Eu nunca procurei, eu nem acho que sou capaz de escrever um livro, quanto mais 3. Mas na verdade, irmão, eu só busco uma coisa, todos os dias da minha vida, desde que eu me conheço por gente, uma experimentação extraordinária de Deus. Eu estou aqui no culto, na ministração, eu estou nem aí o que você está fazendo, eu estou com as minhas mãos levantadas, eu estou nem aí o que está acontecendo lá fora, eu nem quero saber, e a conta, e as férias, e o dinheiro, e as minhas filhas, e o futuro. Irmão, eu sei de uma coisa: se o poder de Deus estiver em nós, tudo aquilo que está na sua volta vai conspirar para que esse poder seja manifesto para aqueles que estão na sua volta. Busca o poder, e seu chefe vai começar a te procurar no trabalho para resolver problema que ninguém pode resolver, porque o poder te dá soluções para problemas que outros não poderão resolver. Busca poder, e lá na sua vizinhança você vai ter uma capacidade extraordinária, que as pessoas vão atrás de você e falar assim: ei, eu não sei como, mas o que você acha? E Deus vai te dar isso, porque Ele é dono de todo poder, de toda sabedoria, de todo conhecimento, de todo recurso, de toda graça. Tudo o que você precisa, o que o mundo precisa, o que a sua família precisa, o que a sua casa precisa, o que seu casamento precisa, o que seus filhos precisam, o que sua empresa precisa, tudo Ele é, e se você estiver nele, tudo que é dele vai fluir através de você. Né, Wagner? Mas pastor, eu gosto, eu falo, Wagner é o nosso professor de escola dominical, e às vezes eu estou sentado ali, eu fico ouvindo o Wagner, eu falo: rapaz, que coisa extraordinária, como é que eu não pensei nisso? E eu imagino que ele também dando aula, que é o que acontece comigo pregando, como é que eu pensei nisso agora?
porque na verdade Ele é o dono de todas as coisas, e à medida que nós nos aproximamos dEle, coisas dEle fluem através de nós. Aí está lá no emprego, preciso vender quantas canetas? Sei lá quantas, 1000 canetas. Já pensou mais que isso? Quantas são mais ou menos, Cleito? 3.000 canetas. Quando o Cleito falou isso pra gente, eu falei, meu Deus, como é que vende 3.000 canetas? 3.000 canetas. 3.000 canetas. 3.000 canetas, irmão. Nós temos 100 pessoas, cada uma comprar aqui agora uma caneta, vai faltar 2.900. Aí nós somos amigos do Cleito, nós vamos comprar agora caneta com ele. Nós vamos comprar uma por ano. Porque é o que vai dar mais ou menos, né, Cleito? Mas já pensou, 3.000 todo mês. 3.000 todo mês. Se o Cleiton pensar assim, difícil. Mas se o Cleiton buscar a Deus, que conhece todo mundo no mundo que precisa de caneta, e falar assim, Deus, o Senhor sabe todo mundo que precisa de caneta, e dar a vida para Ele, e servir a Ele, e receber o poder dEle, vai fluir de dentro dEle um poder que as pessoas vão ser atraídas a Ele para comprar a caneta. Olha, eu saí lá de Milão e vou comprar caneta aqui, porque me disseram que nessa loja tem um vendedor de caneta. É isso, irmãos, é isso que Deus vai fazer, é isso que Ele faz com aqueles que são. Agora está o Simão, o mágico, o poderoso, o grande poder, olhando para o Filipe, um leigo, um homem comum, membro da igreja, não é um apóstolo não, é um comum, e falando assim, sem teologia, sem seminário, sem nunca ter liderado igreja, sem nunca ter pregado publicamente até aquele momento ali, e falando, uau, que coisa extraordinária o que esse cara está fazendo, porque é isso que o Espírito Santo faz. Ele é o poder através de você, que atrai tudo aquilo que está à sua volta, para ver a manifestação dele na sua vida, quem você é nele. Por isso que Paulo fala em Romanos 1,16 assim, olha, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Sabe por que eu não me preocupo e não tenho vergonha nenhuma e nem medo de falar essas coisas que eu falo aqui? Às vezes alguém deve falar, pastor, não devia falar isso. Talvez para o mundo natural eu não devia mesmo não, mas eu não me preocupo nem um pouquinho, porque eu sei quem é o poder. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder. E se a pessoa não gostar do que eu falo, Deus te abençoe. Eu sei exatamente isso, os demônios não suportam a mensagem da verdade, mas aqueles que recebem, eles são transformados e experimentam os sinais, os prodígios, as maravilhas, a transformação que o poder de Deus faz. Eu quero orar com você. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. E talvez esteja aí na sua vida precisando testemunhar esse poder extraordinário, viver esse poder. Esse é o ano que você vai ser, você não vai ter, você vai ser, você não vai experimentar, você vai ser. E eu não quero que você faça uma oração pedindo nada, não. Eu quero que você faça uma oração pedindo poder. Isso você pode pedir. Jesus fala em Lucas, no capítulo de número 11, salvo engano, versículos 9 a 13, ele fala assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, todo que pede recebe, o que busca acha, o que bate abre. Se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial dará o Espírito Santo a todos aqueles que o buscarem. O poder é dado a quem pede, o Espírito é dado a quem pede. Você pode fazer isso hoje, pedir, e o Pai dará na sua vida. Senhor, eu quero abençoar os meus irmãos nessa hora, eu quero orar por cada um deles. A Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz,
e ela tem poder para transformar a nossa vida, como ouvimos. Não mais o que temos, não mais o que representamos, mas o que somos em Ti. E eu oro, Senhor, para que hoje, a partir de hoje, os meus irmãos vivam, sejam o poder de Deus. Que todo poder que está no Senhor e foi dado para Jesus no céu, na terra, esteja agora na vida dos meus irmãos. Mude quem eles são, mude, transforme o interior deles e gere, Senhor, não uma transformação apenas em quem eles são, mas aonde eles estão, no ambiente em que eles vivem, como eles vivem, testemunhando aquilo que eles são por meio de Cristo Jesus. De Cristo Jesus. Eu oro para que a mente deles se abra, o coração se abra, Senhor, para que esse ano de 2022 seja um ano de manifestação desse poder no interior dos meus irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.